Os que já me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de debater, mas ontem à noite tive um dos debates mais satisfatórios que já tive nesta página, Filosofia Judaica. Vocês sabem, é uma página que atrai muitos haters porque nós abordamos temas que muitas vezes são sensíveis para muitos. E eu tenho um top 3 de haters. Entre esses top 3 está esse cara que se autodenomina Meir Ayakar. Ele se apresenta assim para as pessoas e ele é obcecado por mim. Ele é tão obcecado que criou uma página copiando o nome da nossa página, faz inúmeras publicações sobre mim, faz memes contra mim, tem uma obsessão realmente insana e já faz 2 anos que ele implora para debater comigo. Eu não tinha aceitado, já vou explicar por que não tinha aceitado até ontem à noite, mas o erro que cometi foi não ter gravado o debate. Só consegui gravar minha voz durante o debate por um problema no Alt Input do OBS, o programa que uso. Apenas minha voz foi registrada. Infelizmente, teria gostado de gravar a voz dele e subir o debate completo. Foi um erro não ter feito isso. Porque quem gravou no final foi esse cara, esse tal de Meir Ayakar. E agora que ele tem a gravação, não quer divulgar, não quis me passar porque ficou apavorado ao ver que depois de 2 anos me implorando, vamos debater, chegou a hora da verdade e não quero me gabar, mas ele levou uma surra intelectual. Se vocês assistiram ao vídeo, vocês em vez disso dariam uma gargalhada, vocês não entenderiam como pode existir alguém com um nível intelectual tão paupérrimo de verdade. Para mim foi um deleite esse debate, porque foi uma derrota brutal. E me desculpe por estar tão empolgado em contar tudo isso, mas para mim é um grande prazer poder dizer que esse hater que tanto dizia que ia me despedaçar, me destruir, linguagem de bandido, vou acabar com você, vou te dar uma surra e tal no debate, em termos metafóricos. No fim das contas foi totalmente o contrário, e quando ele entendeu isso, não me passou a gravação porque ele criou a reunião no Zoom. Ele iniciou a gravação, e eu, na descrição deste vídeo, vou compartilhar a gravação da minha voz com vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque eu suspeito que esse cara que é desonesto intelectualmente vai postar trechos do debate fora de contexto ou algo assim, mas eu vou postar toda a gravação da minha voz. Eu queria gravar a voz dele, mas não consegui. Mas eu vou postar a minha gravação de voz. Caso algum de vocês encontre esses trechos, vocês podem conferir no meu vídeo, com toda a gravação, qual é o contexto completo do que eu disse, para verem que foi uma surra brutal que esse cara, Meir Ayakar, levou. Não debati com esse cara por 2 anos, porque 2 rabinos que o conhecem me disseram para não dar atenção a ele, que não vale a pena interagir nem dar espaço para ele na minha plataforma, pois não se deve dar atenção ao tolo. Deixa ele de lado, é uma pessoa que tem muitos problemas, já deixa ele em paz. E eu segui o conselho, são meus rabinos, eu aprendo com eles e pronto. Nesta última semana, 2 semanas, eu tenho passado por um processo de introspecção, tenho feito muitas reflexões sobre a vida e tudo isso. E esse cara foi até a minha página, comentar parágrafos e parágrafos de ataques ao domínio e coisas assim. E no meio disso, escreveu o de sempre. Sem ser capaz de enfrentar-me Durante um debate ao vivo, presencial ou online, tudo igual. Vocês sabiam que eu, aqui nesta página Filosofia Judaica, sou convidado para debater pelo menos 3 vezes por semana? Às vezes, páginas grandes me convidam, às vezes pessoas. Eu tenho uma hipótese. Pessoas como ele, que querem debater e debater com todo mundo, é porque tiveram uma infância muito reprimida intelectualmente, e a única solução para seus problemas sempre foi a violência. Quando eram crianças, viviam em um ambiente de marginal. Eu sei lá, era tipo, a gente se vê na saída, e quando chegava a hora de sair da escola, sei lá, eles saíam na porrada até resolver o problema desse jeito. Então agora que são adultos, como sair na porrada não é algo socialmente aceito, esse é o tipo de reação. Vamos debater, a gente se vê na saída para debater. Conseguem imaginar o Dr. Antônio Pinheiro dizendo algo ao Dr. Adolfo Reutemann quando discordam? Ah, Adolfo Reutemann, vamos debater, vou te derrotar com uma surra intelectual. Isso não acontece, senhores. As pessoas que vêm de uma educação onde nos é permitido pensar, onde expandem nossas fronteiras intelectuais, nunca fomos reprimidos e por isso, para nós, o debate não é algo estranho. Na verdade, no mundo judaico em geral, o debate não é algo estranho para nós. Por isso, toda essa violência verbal por querer debater não é algo muito característico entre os judeus. Claramente, entre pessoas como esse tipo, é sim. Mas enfim, apesar do conselho dos meus rabinos, essa semana foi a gota d'água e eu disse, ok, então a gente se vê,
Vamos debater. Anotei a data, duração e tema que ele defendeu com unhas e dentes no debate. E eu propus fazer na plataforma de um tal Alexander, que é um seguidor dele, que ele grave o Zoom, modere e nos envie a gravação. Isso é muito importante. Eu pedi isso porque suspeitei que esse cara ia ser desonesto intelectualmente, que se ele moderasse, ele ia manipular a gravação e foi exatamente isso que aconteceu. Um erro meu foi tentar gravar e só a minha voz foi gravada. Que pena que foi assim. Mas eu sabia que ele ia fazer algum tipo de manobra assim, ao levar uma surra no debate, ele não ia encontrar outra saída, né, a não ser como um avestruz, sabe? Nos desenhos animados, os avestruzes enfiam a cabeça no chão, e era isso que ele ia fazer. Então foi por isso que eu pedi para gravar. Decidimos fazer o debate em um Facebook Live. O problema é que quando eu fiz o Facebook Live, ele não pôde participar do debate. Ou seja, ele não enviava o sinal para eu colocá-lo no debate. Vou mostrar para vocês. Esta gravação de tela mostra que entre todos os usuários, esse Meira Yakar não estava presente. Apesar de que ele está nos comentários, como vocês podem ver a seguir, ele está lá. Estou pronto com meu perfil pessoal. No final, a solução que encontramos foi que ele me enviou um link do Zoom e entramos no Zoom. De modo geral, vou dizer sobre o que foi o debate. Ele defendeu com unhas e dentes a hipótese de um acadêmico de 30 anos atrás. Ele diz que a árvore da Sefiró, da Cabala, foi tirada dos assírios, na Mesopotâmia. Minha posição é que não foi tirado dos assírios. Não faz sentido. Muitos estudos já foram feitos sobre esse tema e a resposta é não. Então esse foi o debate. E é muito engraçado. Vou contar alguns destaques, embora eu já tenha falado. Na descrição deste vídeo, vou deixar o link onde vocês podem ver só o que eu falei no debate. Infelizmente, se ele subir trechos, é o que ele combinou. E vocês vão ver que ele combinou que ia subir todos os trechos. Se ele subir tudo, eu espero reunir tudo e mostrar para vocês. A menos que ele tenha a coragem de me mandar todo o debate, aí eu posso subir o debate inteiro assim, de forma transparente, e não de maneira intelectualmente desonesta como ele está fazendo. Em certo momento, ele me mostra várias citações e diz: vamos lá, me mostre essas citações. Eu tinha essas citações, então comecei a mostrar uma por uma, começando pela primeira. Eu não lembrava que tinha, mas realmente tinha nesse livro. Outro momento engraçado foi quando perguntei se ele leu o livro de Ian Freer. E ele disse: sim, eu tenho esse livro. E eu falei: vamos lá, me mostra que você tem esse livro. E ele começou a demorar e a demorar. Tá, espera um segundo. Ele começou a demorar. Falei: vou acabar dormindo, me acorda depois. E o que vejo? Na página da Amazon. Literalmente, ao que parece, isso é só uma especulação minha. Ele estava comprando o livro. Ao vivo, ele estava comprando o livro para dizer que tinha o livro. E de fato, depois ele abriu. Olha, eu tenho o livro sim. Então, isso eu achei muito engraçado, porque eu acho que ele comprou o livro ao vivo. Agora, não ficar como completo. A primeira parte do Zoom limitado, que dura 40 minutos, terminou, então decidimos fazer uma segunda parte do Zoom. Ele me convidou e quando terminou o Zoom, eu disse para ele: espero a gravação. Talvez o mais fácil seja mandar por e-mail, já que pelo WhatsApp você está petrificado de medo. É verdade, ele não abre minhas mensagens no WhatsApp. Ele tem medo de abrir minhas mensagens no WhatsApp. Eu fiz uma série de perguntas para ele pelo WhatsApp, ele tem pavor até de olhar. E eu mostrei para ele: este é meu e-mail, você pode me mandar por aqui. Existem muitas formas de enviar vídeos. Na verdade, eu costumo enviar pelo Gmail. Sempre. Meus vídeos com os editores que estão fora de Israel do meu site, eu sempre mando por esse e-mail, ou quando me pedem colaboração. Envio pelo WhatsApp ou e-mail. E sabe o que esse desonesto responde? Não dá para enviar vídeos pesados por e-mail. Esse foi o comentário completo. Não dá para enviar vídeos pesados por e-mail, e muito menos por WhatsApp, mas não se preocupe. Vou fazer vários clipes e vou publicar. Vai que se eu te mandar pelo WhatsApp, você se sinta ameaçada. Quando eu tornar público, se quiser, reage a eles. E eu choro em silêncio. Aqui entra a desonestidade intelectual desse cara. Ele não vai me mandar o debate inteiro onde foi pulverizado, desmoronado. Ele só vai postar clipes, como eu disse. Compartilho na descrição deste vídeo. Tudo o que eu disse. É a única forma de comprovarem o que realmente disse para não tirarem minhas palavras do contexto. E eu digo para vocês, se ele começar a tirar trechos fora de contexto, esse vídeo que vocês estão assistindo, joguem na cara deles, para quem tem contato com esse cara, ou para quem segue ele, ou para quem quer, ou para quem está interessado em ver todo o debate publicado e quiser assistir, porque foi um debate fenomenal. Vocês vão aprender muito nesse debate.
vão aprender sobre como se citam referências acadêmicas de verdade, e não como esse cara, que simplesmente não entende desses assuntos. Enfim, tem muita coisa, mas, como repito, ele passou 2 anos insistindo comigo, dizendo que eu era covarde e não tinha coragem. Coisas assim, dizendo pra mim, uma pessoa que, de toda essa guerra que estamos vivendo agora, que começou em 7 de outubro de 2023, eu fiquei mais de 250 dias no exército, em guerra. Então que ele fala comigo sobre coragem, isso me faz rir. Claramente, quem não tem coragem é ele, que tem medo de subir todo o debate. E o que eu respondi pra ele, obviamente, foi: que desonesto você é, justamente o que eu te pedi, e ao vivo. Pedi também no vídeo, que você não cortasse o vídeo em pedaços. Claro, imagino que não te resta outra forma para camuflar a tremenda surra intelectual que você levou ao vivo. Eu dei soluções. Você pode comprimir os vídeos em zip, enviá-los menos pesados, pode no Gmail enviar pelo Drive, pela nuvem. Os vídeos do Zoom não são pesados. Existem várias formas, como pelo WeTransfer. Como acham que faço vídeos com comunidades no Aitas? Quando me gravam em uma aula, como subo na minha página? A gente envia, não é difícil. O problema é que o Meira Yakar está com muito medo, de que fez papel de completo ridículo em 1 hora e 20 minutos que tivemos de debate. E para o cara que eu ofereci para moderar, esse Alexander, eu disse: lembre-se, porque você fica como testemunha, lendo tudo isso, da desonestidade intelectual dele. Ele se recusou a me enviar toda a gravação sob a desculpa do tamanho do vídeo. Existem várias formas de enviar o vídeo. Vocês precisam assistir esse debate, é brutal. Ele me deu razão em muitos momentos dizendo: você tem razão, como se percebesse meus argumentos. Isso contradizia o que ele mesmo dizia. Em outros momentos, ele fugia repetidamente das minhas perguntas. O mais engraçado é que ele também me fazia perguntas. Eu respondia e depois fazia a mesma pergunta para ele, mas ele sempre fugia, parecia encurralado. Foi brutal. Para mim é muito satisfatório. Como disse, não gosto de debates. Acho perda de tempo e só geram mais divisão, sem nada realmente proveitoso. Mas, quando chega a hora de se vingar de um hater que está há um tempo me perseguindo por 2 anos, pregando que vai te destruir no debate, e no final das contas foi literalmente o oposto. E ele está com medo de publicar todo o debate. E sim, me mandar o debate. Se ele não quiser publicar, tudo bem, eu posso publicar. Só que ele precisa me mandar. Mas por isso, para mim, apesar de eu não gostar de debates, esse foi como, digamos, não sei, foi uma forma de tirar um peso das costas. Já era. É como quando tem um mosquitinho voando em volta da gente. Vocês sabem como é irritante. Ou então, aquele momento em que você pode simplesmente espantar o mosquito e ele vai embora. Foi como se livrar desse alívio insignificante. Vocês entendem? Mas preciso ressaltar. Esse cara, Meira Yakar, é um sujeito que, durante toda essa guerra, atacou diretamente a judeus. Sendo que, nesse momento, eu considero que nós, judeus, devemos estar mais unidos do que nunca. E esse cara, durante toda a guerra, tem atacado outros judeus, outros rabinos. Chamou os noaitas de terroristas. 1 semana, 2 semanas depois dos eventos de 7 de outubro de 2023, ou seja, quando ainda havia corpos das vítimas do Hamas fumegando ao lado de Gaza, e estavam. Nas primeiras semanas, os sequestrados, esse cara escreveu que os noaitas são os terroristas, os noaitas. Ou seja, é um cara que tem um desprezo pela Torá, desprezo pelo judaísmo, desprezo pelas pessoas que abriram a porta para ele. Era no mundo do judaísmo. Por quê? Mas enfim, o engraçado é que a última mensagem que ele me mandou, depois que eu insisti para ele me dar as gravações, foi essa. Ele escreveu uma mensagem onde dá para ver claramente que o cara perdeu a calma, entrou em pânico e começou a escrever: o debate do Viajeiro ao vivo, e você se cagou. Foi ao vivo, é que a gente fez. Cara a cara. Não foi transmitido nas minhas plataformas porque não deu, apesar de eu ter tentado e mostrado a gravação para eles. O curioso é o que ele escreveu. Com prazer posso te dar uma segunda chance, já que você está chorando como uma menina. Ele vai me dar uma segunda chance. Vamos começar pela primeira chance. Yakar, eu te convido a subir todo o debate. Sobe ele, ou me manda e eu subo. A primeira oportunidade, que o público julgue, sobe ela, e que o público dê sua opinião. Vamos ver como foi essa. Primeira oportunidade que você me deu, fui eu quem te dei a primeira. Por 2 anos, você implorou para debater, e quando dei, você passou vergonha. Agora, com a gravação, tem medo de subir. Não venham com histórias.
Quando subir a primeira parte, conversamos. Faço este vídeo porque suspeito desse cara, ele é intelectualmente desonesto e já distorceu antes. Ele sempre faz isso. Fica fazendo memes, tira as coisas de contexto. Então, eu faço esse vídeo para que, se ele ou vocês, alguns de vocês, se depararem com alguma das publicações dele contra mim, mostrem este vídeo para ele. Lembrem ele da covardia que teve de não subir o debate que tanto queria. Que este vídeo sirva de focinheira para ele aprender que ficar latindo tanto não vale a pena, se a consequência disso é acabar ficando mal, passando vergonha. Quero deixar um recado para os poucos seguidores que esse cara tem. É isso que seguem? Peçam e insistam com ele se realmente confiam tanto no professor. Insistam para ele subir tudo, o debate completo. Ou que me mande, e eu subo com muito prazer. Insistam. Vamos ver se ele vai ter coragem de fazer isso. E para o meu público eu digo, sejam boas pessoas de verdade. No fim das contas, debater. Com esse tipo de pessoa não é produtivo. No judaísmo há 2 tipos de debate. Mahloket Leshem Shamayim, em nome do céu, quando as pessoas, dialogando, discutindo, estão fazendo isso porque querem chegar à verdade e porque estão abertos a entender uma verdade. Mas os outros tipos de debate que são como esse tipo, não buscam a verdade. O que buscam é dar uma surra no outro. Vou acabar com você. Vou te destruir. Isso não é um Mahloket Leshem Shamayim. Isso não é uma discussão em nome do céu. E por isso não serve para nada. E essa é a lição que quero passar para vocês que nos acompanham nesta página. Evitem discussões tão absurdas. Para mim foi uma certa perda de tempo. E por outro lado, me parece que já me livrei disso, porque ele ficou completamente ridículo. E, bom, nada mais a dizer. Um abraço de Israel e nos vemos em futuros vídeos.